Fazemos oração. Feche seus olhos aí aonde você está. Você é um bem-aventurado, porque você não deixou nada te impedir de estar na casa de Deus. Você não olhou a chuva, você não olhou a luta, você não olhou a barreira, porque, irmãos, o verdadeiro cristão nada para ele. O verdadeiro cristão está chovendo lá fora, mas a chuva está aqui dentro também. Porque Deus está aqui para chover na sua vida nessa noite. A chuva seródia de Deus está aqui dentro, meu irmão. Então vamos fazer um clamor e vamos agradecer a Deus, porque nós temos motivo de sobra para agradecer a Deus pelos grandes livramentos que Ele tem nos dado. Meu Deus, pelo poder do Teu Santo Espírito, eu quero agradecer ao Senhor, meu Pai, por esta noite. Pai, muito obrigado pela presença de cada vida, meu Pai, que se faz presente neste lugar, meu Pai. O Senhor é Deus que não despede ninguém de mãos vazias, Deus. Que o Senhor possa estar visitando cada mente, cada coração, meu Pai. Jesus, nós estamos vivendo, meu Pai, tempos dificultosos, tempos difíceis, meu Pai. Mas o Senhor ainda é Deus, meu Pai. O Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo Deus, meu Pai, que guerreia e batalha por nós. Pai, pelo poder do Teu Santo Espírito, eu quero agradecer o Senhor, Pai, por essa noite, em nome de Jesus. Os irmãos, sentam só um pouquinho. Eu quero contar uns testemunhos aqui. Irmãos, quem aqui conhece a irmã Rosana? A irmã Rosana, irmã da irmã Claudete. Quem conhece? O filhinho da irmã Rosana nasceu com um pezinho aleijado, irmãos. E a Rosana foi muito sábia. Ela ficou caladinha e ela entrou na campanha das causas perdidas. E ela falou: pastor, eu vou entrar nessa campanha e quero que a senhora, mas o pastor unge o pezinho do meu filho. Irmãos, o pezinho do menino já está no lugar. Glória a Deus. Pode glorificar a Deus, irmãos. Aplaude a Deus. O pezinho dele já está normal, irmão, normal. Ela ficou caladinha, fez como tsunami, ela não deu alarme, ela não falou nada, porque o bebezinho está com o pezinho escondidinho ali, né? Ninguém está vendo. Ela foi diante de Deus e Deus já consertou o pezinho da criancinha dela. A irmã Maria, quem sabe da irmã Maria não está vindo, que ela está passando muito mal. A Chelsea está muito gripada. A Chelsea também estava com um caroço assim do lado do rosto. E ela pediu que o pastor estivesse ungindo o caroço, e nós também fomos ungindo aquele caroço para a honra e glória do nome do Senhor. O Senhor curou ela. Hoje ela estava dando para ter um grande testemunho para dar na igreja, que Jesus curou a minha filha. O caroço desapareceu. Ela disse que o médico perguntou: uai, cadê o caroço que estava aqui? Ela disse: Jesus curou, Jesus curou. Irmãos, nós temos vários testemunhos, muitos testemunhos para a glória de Deus. Deus tem operado maravilha neste lugar. Se você entregou uma causa nas mãos do Senhor, não desanima, irmão. Confia em Deus. Eleva os olhos para os montes, porque de lá virá o seu socorro. Quando você olhar para a situação e falar: pastora, não tem mais jeito. Tem sim. Não tem, porque você está duvidando do tamanho do seu Deus. Pastor, mas a minha causa não tem jeito. Tem. A irmã Marília está aqui no nosso meio. Hoje ela não está presente. A irmã Marília estava com o filho dela com a causa perdida lá na imigração. Perdida, nem passaporte lá mais tinha. Porque já era ordem deles que o filho dela tinha que desocupar o país, tinha que ir embora. O tempo dele aqui venceu. Nem passaporte lá tinha, irmãos. Começou a causa das campanhas, a campanha das causas perdidas. A irmã Marília entrou com fé, de todo o coração. Irmão, o filho dela está com o green card nas mãos. Milagre é só para quem crê. Milagre é para aquele que não olha o tamanho da dificuldade, mas olha o tamanho do seu Deus. Sabe por quê? Todas as vezes que você estiver enfrentando uma dificuldade, você pode ter certeza que vem milagre aí. Sabe por que Deus manda dificuldade primeiro? Para testar a nossa fé. Porque quantos na hora da dificuldade abandonam o barco? Quantos na hora da dificuldade eles vão embora? Quantos na hora da dificuldade: eu vou servir a Deus? Se Deus existisse, eu não estava passando por isso. Ô ingrato, Jesus foi pregado na cruz e não desistiu de nós. Foi pregado na cruz e não desistiu de nós. E agora nós desistimos dele por causa de qualquer coisinha. Quando você vê que o negócio está travado, irmão, você olha e fala assim: não tem jeito. Você está falando então, se você está falando que não tem jeito, porque você está duvidando do tamanho do seu Deus.
porque o nosso Deus, irmãos, Ele é o Deus do impossível. Foi terça-feira, pastor Ezequiel, foi terça, quarta? Que nós aconteceu, né? Quarta-feira, nós acontecemos um acidente conosco, irmão. 5 rapazinhos bem jovens, num carro bem novo, filho de dono de posto de gasolina. Assim, tava bem doidão lá dentro do carro, né? Dirigindo muito rápido, querendo cortar o carro. Bateu na gente. Quando bateu, irmãos, aquele impacto, na hora daquele impacto, eu só falei assim, o sangue de Jesus a poder. Irmãos, eu vi quando a mão de Deus fez assim. A mão de Deus entrou, porque se não fosse a mão de Deus, com a batida, com o impacto, o carro ia ser jogado para a pista e os carros em altas velocidades iam matar nós tudo. Mas a mão de Deus fez, quando eu falei o sangue de Jesus a poder, a mão de Deus fez assim, ó. Jogou o carro para o acostamento. Então, quando nós descemos do carro, que a gente viu a situação que ficou o carro do rapaz e a situação que está a traseira do nosso carro, só quem tem fé para falar assim, Deus interviu nisso aqui. Deus interviu. Pastor Ezequiel tomou uma pancada tão forte na cabeça, coitado. Hoje nós levamos ele no hospital, não tenha paciência não, irmãos. Entrou lá, esse negócio está demorando demais, eu vou embora. Quando ele viu que estava chegando a hora de abrir a igreja, ele não vou ficar esperando esse povo, não, estou indo embora. Mas Deus, irmãos, Ele é tão fiel, tão todo-poderoso, colocou as mãos ali e nós estamos aqui, porque quem tem compromisso com Deus se temer nada não, irmãos. Dificuldade, todos nós passamos, acontece com você, acontece conosco também, mas nós temos que saber que nós servimos um Deus verdadeiro, um Deus santo, um Deus fiel, um Deus poderoso, um Deus que não perde peleja, um Deus que entra na nossa peleja, amém? Pai, Senhor, meus irmãos, hoje tem coisa que faz engraçado, irmão. Eu estava com aquele camisolão bonito no hospital assim, né? A moça foi lá, meu negócio aqui na cabeça, abre a boca. Eu fui dentro da minha boca. Eu fui no meu ouvido. Aí isso me ficou uns 40 minutos para lá, sabe o que eu fiz? Eu ranquei com a camisola, vesti minha roupa e peguei meu capô, entrei na gravata, vazei, tô aqui dentro da igreja. Ranquei com a etiqueta do braço, vazei, ninguém sabe que eu estou. Da polícia fica atrás de você, pastor. Você morreu, vai lá conferir. O homem sumiu. Não, irmãos, Deus é muito fiel, Deus é maravilhoso. A cada dia nós temos mais que agradecer o Senhor, amém? Vem, Wesley. Nesse dia eu convidei o Wesley, meu filho, né? Que aqui nós temos 3 Wesley. Tem o Wesley da irmã Celina, tem o Wesley abençoado aqui, tem o Wesley aqui que é meu filho caçula, irmãos. Uma hora eu quero contar o testemunho aqui sobre a vida do Wesley, irmãos. Que eu casei muito jovem e eu já tinha 2 filhos. Eu tinha um menino e tinha uma menina. E eu falei, eu não quero mais filho nunca mais na minha vida. E eu fiquei grávida do Wesley. Quando eu fiquei grávida dele, assim, eu não queria ter mais filho. Eu não escondo dele porque é verdade. E a verdade não tem como esconder. Eu já com 2 filhos, era engraçado que era igual a Jenny, nova. Estava com 18 anos com 2 filhos. No caso, igual a Jennifer, né? E ela nasceu no dia 10, eu nasci no dia 11, a esposa dele. Então, irmãos, quando eu fiquei esperando ele, eu falava assim, Deus, eu não quero ter mais filho. E eu com 18 anos de idade, tudo que vocês puderem pensar ou imaginar que uma mãe faz para abortar um filho, eu fiz para abortar o Wesley. Tudo que vocês puderem imaginar, até remédio para morrer, eu passei no vale da sombra da morte. E quando eu estava morrendo, nem água passava na minha boca. Eu vi a morte, mas Deus não deixou nem ele nem eu morrer. E desde quando, irmãos, Deus começou a falar comigo, Deus falava da grande obra que tinha na vida dele. Hoje eu falo, meu Deus, como que Deus trabalhou, meu Deus. Irmãos, Deus é que dá vida, Deus é que tira vida. Porque o que eu fiz, nem eu e nem ele era para estar aqui hoje. Mas hoje eu entendo o trabalhar de Deus. Todos os profetas que oram para mim, irmãos, todos, inclui o nome dele, inclui, fala, você tem um filho que é como Salomão, ele foi escolhido para sentar no trono, ele é o herdeiro, e todos os profetas, nenhum, até o último profeta que eu fiz prova com Deus, quando a Jennifer entrou nessa igreja, Deus usou a boca do pastor Ezequiel, nós chegamos lá em casa, a Jennifer estava grávida da Alice, e o pastor Ezequiel falou comigo na sala, quando nós entramos, aquela moça vai ser sua nora. Eu falei, está repreendido
acredito. Como que aquela moça vai ser minha nora com barrigão? Não acredito, não quero. Ao sangue de Jesus a poder, o pastor, você vai ver, Xaninho. Você vai ver, Xaninho. Meu marido tem uma boca, irmão, deixa eu falar nada com você não, porque quer falar, você tá frito, meu filho. Aí eu falei, você vai ver, Xaninho. Aí ele pegou e falou assim, tem mais, Deus já me deu um sonho, que eu vou ter que cuidar, ajudar a cuidar dela, porque ela é muito nova. Aí, irmãos, eu fiz uma prova com Deus. Eu falei assim, Deus, se é verdade que o Senhor usou o teu servo, eu não duvido horas nenhuma que Deus usa o meu esposo, que eu conheço a vida dele com Deus. Mas é porque, né, eu fiquei assim, falei, Senhor, eu vou fazer uma prova com Deus. E eu fiz uma prova no Espírito com Deus. Falei, Deus, se é verdade que o Senhor tem essa moça para mim, para o meu filho, o Senhor vai falar comigo de uma forma que o Senhor vai fazer eu ver a realidade, que eu possa crer mesmo que seja do Senhor. Nisso, irmãos, eu cheguei aqui numa sexta-feira, o pastor falou assim, Xaninho, tem uma senhora te procurando aí. Eu falei, quem é? Aquela senhora que está sentada ali na frente. Eu chamei ela lá dentro, falei assim, você está me procurando? Ela diz assim, acabei de chegar do Brasil e o primeiro lugar que eu passei foi lá em Nova York, que eu estou hospedada lá na casa de um amigo, e eu perguntei para ele onde tinha um homem ou uma mulher de Deus de verdade aqui nessa América, porque eu estou precisando de uma resposta de Deus, e eu queria orar com um profeta, mas que fosse homem de Deus de verdade. E o irmão Edson, lá de Nova York, falou assim, eu conheço uma aqui, a pastora Toninha, mais ninguém. Os outros levam a vida sim, é profeta, mas leva a vida ao léu. Ela não, ela tem vida com Deus e eu conheço e te garanto. Ela diz assim, por favor, me leva nessa mulher agora. Quando ela chegou aqui, ela me chamou lá e disse, minha filha, eu não posso orar para você agora. Eu vou pregar e agora eu vou orar. Eu oro assim, se você vir aqui, eu marco o horário para você vir, eu oro. A senhora pode marcar? Segunda-feira, 10 horas da manhã, você pode vir aqui que eu vou orar por você. Amém. Ela foi embora, irmãos. E eu fiquei aqui, né? Passou sexta, passou sábado, passou domingo. Na segunda-feira, eu falei, gato, deixa a porta da igreja aberta, que a irmã ficou de vir para me orar por ela. E eu fiquei ali, naquela cadeira ali de joelho, orando. E o pastor Ezequiel ficou lá atrás, que a porta estava aberta, orando também. E ela entrou e enjoelhou aqui e começou a orar. Falei assim, bom, eu vou terminar de orar. Quando eu terminar de orar, eu vou orar por ela. Quando eu estava orando, ela subiu. Quando ela subiu lá no púlpito, eu estava lá com o meu joelho dobrado orando, ela colocou a mão aqui em mim e diz assim, serva minha, de calachúria, Deus é muito fiel. Deus é muito fiel, falou, serva minha. Tu me pediste uma confirmação, tu tem um filho, e tu falaste, Deus, que eu falei, Deus, eu não quero que meus filhos casem fora da tua direção, eu quero que meus filhos casem se o Senhor confirmar e falar que é, Senhor. Eu não aceito casamento, é maravilhoso, irmãos, mas é quando Deus fala com você que é. Ó, irmão, se Deus falar com você que é, pode ser aquilo que você olhar e não dá nada, você vai ser a pessoa mais feliz, mas se Deus falar que não é, não vai, porque lá na frente você dá com os burros na água. E eu falei, Deus, eu não aceito meus filhos casar fora da tua direção. Eu sou tua serva, eu faço a tua vontade, o que o Senhor determina para mim eu faço, mas eu quero que meus filhos casem na vontade do Senhor. E Deus usou a irmã para falar assim, filha, tu falaste comigo que era para mim confirmar para ti, tu tem um filho, e este casamento, filha, eu estou nele, é para minha obra, eu tenho pressa deste casamento, filha. E foi falando, irmã, muitas outras coisas que eu não vou, né, coisas que Deus falou, só para você saber, irmãos. E Deus fez assim, ó, quando Deus falou, irmão, ó, Deus só fez assim. O irmão Ângelo deu aliança, eu dou isso, o outro eu dou aquilo, o outro eu dou aquilo, mas Deus fez assim com as portas, a igreja praticamente toda ajudou, ele casou para a glória de Deus. Deus deu ele um filho lindo. Hoje eu, né, fui ajudar a esposa dele a levar para poder dar a vacina, eu estava olhando, que menino bonito, viu? Glória a Deus. Eu falei, Jesus, muito obrigado. Então, irmãos, as coisas quando é de Deus, quando Deus está no negócio, irmão, não tem confusão. Não tem confusão, não tem nada que barra uma coisa de Deus. Sabe por quê, irmão? Quando Moisés estava na beirada da água do mar com aquele povo, irmãos, nem o mar pode barrar aquele povo, porque Deus estava no negócio. Quando Deus está na coisa, nem o mar pode ficar na sua frente. Então eu louvo e glorifico a Deus. Estou contando o testemunho dele para você saber que tudo que você puder imaginar
que eu fiz e Deus falava que tinha um plano na vida dele. Todos os profetas da terra até hoje que Deus usou para falar comigo, inclui ele. Fala que ele é o Salomão, que Deus trouxe ele na terra para herdar o trono. Então tá aqui, irmãos, eu peço à igreja que fica de pé, vamos orar pela vida dele, porque graças a Deus, não é porque meu filho está aqui na presença do povo que eu estou falando isso não. Eu estou falando isso aqui para glorificar o nome de Deus. Para você saber o tanto que Deus é Deus. Que desde quando ele chegou aqui, que ele veio do Brasil para aqui para a América, graças a Deus, trabalhador, levanta cedo, luta na construção. Eu só glorifico e agradeço a Deus, irmãos. Porque desde quando colocou os pés aqui, lá em Boston, trabalhava em 2 trabalhos, dormia 3 horas por noite. 3 horas por noite. Igual eu falo pra Jen, não é porque é meu filho e não minha filha, valoriza, porque hoje a mulher que acha um homem honesto, ela deve valorizar, porque não está existindo homem na terra mais não, viu? A mulher que acha um homem honesto hoje, ela deve valorizar, porque os homens hoje, irmão, é tudo calça frouxa, anda com as calças lá no meio das pernas caindo assim, ó, tudo irresponsável. E hoje a mulher que acha um homem que veste calça, que é homem de verdade, ela deve valorizar. Sabe por quê? Não está existindo homem na terra mais não, irmão. Só está existindo, é frangalho mesmo, calça frouxa. Uns homens que a gente olha na rua assim, meu Senhor, passa lá na área do Norte Nuke para vocês olhar. Meu Deus, vocês assim, Jesus, tem misericórdia. Irmãos, está o caos, mas Deus ainda tem homem de Deus na terra. Deus ainda tem mulher de Deus na terra. E nós estamos aqui, porque nós somos os 7.000 que não dobrou Baal, amém? Estou contando isso aqui para você saber a grandeza de Deus, que quando qualquer coisa na sua vida que você tiver dúvida, faça prova. Faça prova. Deus trouxe essa mulher do Brasil, porque se usasse aqui, se Deus usasse qualquer pessoa aqui dentro, mas sabe, Deus trouxe lá quem não sabe, que às vezes Deus fala, tá falando, não, irmão, Deus trouxe lá do Brasil. E quando essa mulher chegou aqui, irmãos, Deus me usou para falar com ela aqui também. Nós saímos juntos e fomos almoçar, e foi uma alegria do céu, porque eu falei com ela assim, Deus te trouxe para trazer uma resposta que eu perguntei para Deus, que eu falei, Deus, se o Senhor não tiver nisso, eu não aceito, Deus, eu não aceito. Porque ele já namorou, irmão, com moças, só dá sorte de namorar com mulher bonita. Namorou com uma menina linda, e essa menina morava aqui. Eu entrei diante de Deus na oração, e Deus trancou todas as portas para ele aqui, e levou ele lá para Boston, e deu ele 2 empregos lá, e ele não sabia que era o meu joelho que estava no chão, que eu falei, Deus, eu não aceito meu filho namorar com essa moça. Não aceito. E Deus levou ele lá para Boston, arrumou 2 empregos para ele lá, para segurar ele lá, porque Deus é Deus. Ele casou porque Deus falou, confirmou, testificou, e a primeira boca que Deus usou foi a boca do meu esposo. Do meu esposo, irmão. Assim que ela entrou na igreja, ela estava aqui na minha casa, o meu esposo falou, aquela menina vai ser sua nora. Então, irmãos, eu glorifico a Deus, porque Deus a cada dia, Ele prova a fidelidade dEle, e nós temos que saber que Deus, Ele vê aonde nós não vemos. Irmãos, e quando Deus falou, sabe o que Deus fez? Deus falou assim, eu tenho pressa. Irmãos, e eu vi a pressa de Deus, porque todas as pessoas ajudaram. Eu te dou aliança, eu te dou isso, eu te dou aquilo. E Deus fez assim com as portas. Então, quando Deus estiver numa coisa, meu filho, até o mar que estiver na sua frente, Ele vai ter que abrir. Porque Deus, irmão, Ele é fiel, santo, poderoso, maravilhoso. E eu louvo, glorifico o nome de Deus, porque eu tenho orado por todos, pela minha família, e os meus filhos é assim. Para a glória de Deus, todos os meus 3 filhos, nunca me deu trabalho, irmão. Todos os 3 são lutadores, independentes, trabalhadores, são filhos que nunca trouxeram problema para mim e nem veio com problema para mim. Pelo contrário, eu tenho que louvar e agradecer a Deus, porque Deus tem sido fiel. Se você tem filho que está te dando dor de cabeça, vai pro joelho que Deus vai
trabalhar. Vai pro joelho que Deus vai fazer, porque Deus faz, amém? Eu gostaria que você estendesse a mão para cá e vamos orar, abençoar a vida dele, que eu sei que a vida dele já está nas mãos de Deus, mas que Deus possa nessa noite estar abençoando mais e mais, porque Deus possa usar, para que Deus venha falar com ele e conosco também. Meu Deus, está aqui, meu Pai, a vida do Wesley. Jesus, cobre ele com teu sangue. Meu Pai, repreende toda a inveja, toda a retaliação do inimigo, toda a fúria, toda a nuvem negra. Protege ele, meu Pai. Coloca Miguel, Gabriel, arcanjo, serafins e querubins. Guarda ele dentro da potente mão do Senhor. Usa ele, meu Pai, não da maneira que ele quer, mas da maneira que o Senhor quer. Abençoa ele e dá vitória em nome de Jesus. Então, paz do Senhor, irmãos. Irmãos, eu glorifico a Deus por tudo que Deus fala, mas independente do que Deus fala, eu me considero como menor aqui dentro. Amém? Me considero como menor, e mesmo sabendo das promessas de Deus, independente, eu sou ser humano, se eu falhar, errar, qualquer um dos irmãos pode chegar, pode chamar a minha atenção, independente. Eu já vi gente falando, filho de pastor, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sou independente como qualquer irmão aqui, menor ainda. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Marcos. Marcos capítulo 4, versículo 35. E depois Marcos 5, versículo 1. Somente esses dois. Marcos capítulo 4, versículo 35. E depois Marcos 5, versículo 1. Glória a Deus. Os irmãos encontraram? Marcos 4, 35 diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. Repita comigo, irmãos. Passemos para a outra margem. O 5, 1 agora. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Repita comigo. E chegaram à outra margem. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Jesus, eis-me aqui diante de Ti, papai. Não deixa que eu venha falar nada de Ti, papai. Que seja o Senhor falando aqui nesta noite, papai. Eu sei que aqui dentro, Jesus, há vidas sedentas de ouvir a Tua palavra. Pessoas que não olharam as dificuldades, não olharam a chuva, não olharam o frio, não olharam o cansaço, Jesus. E mesmo diante das tempestades, as lutas vieram na igreja para Te glorificar, Te buscar, papai. Olha a vida de cada pessoa que está aqui dentro, Jesus. Aqueles que não pôde vir também, que o Senhor possa abençoar. Aqueles que estão fracos espiritualmente, dá um renovo de força neles, papai, pois nós sabemos que a sua vinda está próxima, Jesus. Nós sabemos disso. Abençoa cada membro que está aqui dentro, papai, cada membro e a cada visitante, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmão, vira para o irmão que está do seu lado e fala assim com ele: você não vai naufragar. Mas fala com fé, com autoridade: você não vai naufragar. Glória a Deus. Pode assentar, irmãos. Aleluia. Irmãos, era um dia comum. Era um dia comum. Jesus estava à beira-mar cumprindo o seu ministério, falando do amor de Deus. E ali tinha aquela multidão, uns murmurando, outros blasfemando. E Jesus ali cumprindo o seu ministério. E aonde Jesus ia, Satanás sempre acompanhava Jesus, ou seja, aonde Jesus ia, sempre tinha um enviado do cão para ficar olhando o ministério de Jesus, ver o que Jesus estava fazendo, se Jesus tinha falhado alguma coisa, se Jesus tinha errado alguma coisa. Satanás já sabia todos os passos que Jesus ia dar. Por quê, irmão Wesley? Porque já estava nas profecias. Isaías já tinha profetizado, Ezequiel já tinha profetizado, inúmeros outros profetas já tinham profetizado o que aconteceria quando Jesus chegasse na terra. Mas uma coisa naquele dia não estava escrito: que Jesus chamaria os discípulos para passar para o outro lado. Não é toda a agenda de Deus que Satanás conhece, não, irmão. Satanás só tem poder de saber aquilo que foi profetizado, ou aquilo que está escrito, ou aquilo que foi dito por mim e por você.
Não é toda a agenda de Deus não, irmão. Mas tem um dia de Deus, um dia que Deus lá de cima olha para baixo e decreta a hora da sua vitória. E bota um basta na tempestade e fala: filho meu, hoje é chegada a hora da tempestade. Esse dia Satanás não sabe, porque isso está na agenda particular de Deus. E essa agenda o diabo não tem acesso, irmão. Glória a Deus. E Jesus fala para os discípulos: vamos para o outro lado. E perante aqueles soldados que estavam ali, viraram um para o outro e falaram assim: mas espera aí, isso aí não pode não, isso aí não estava escrito. E realmente não estava escrito. Se você procurar de Gênesis até Marcos, você não vai encontrar isso. Mas o certo era Jesus chegar aqui, fazer o que ele tinha de fazer todo dia, e daí voltar para trás. Isso aí não está certo dele. Aí de repente um vira para o outro e fala assim: mas por que ele não pode ir para o outro lado? O que tem ali para o outro lado? Deixa ele para onde ele quiser. Não, você não está entendendo. Do outro lado é a terra dos Gadarenos. Do outro lado é o lugar onde nós predominamos. E se Jesus for para lá, nós vamos ter que sair. Satanás se encontrou desesperado, irmão, porque ele sabe aonde Jesus chega, ele tem que enfiar o rabinho entre as pernas e meter o pé. Aleluias! Glória a Deus! Então, Jesus fala para os discípulos: vamos para o outro lado. Parecia tudo comum, irmão. Pode parecer tudo comum, mas põe uma coisa na sua cabeça: Satanás sempre vai levantar uma tempestade na sua vida para tentar frustrar os planos de Deus na sua vida. Satanás sempre vai levantar um vento, irmão, para você parar no meio da caminhada. Isso é dele, ele é astuto, ele sempre vai fazer isso. E Jesus chama aqueles discípulos e fala: vamos para o outro lado. E de repente, quando Jesus entra dentro daquele barco, quando Jesus chega no meio do mar, a Bíblia diz que se levanta uma grande tempestade. É porque aqueles demônios que estavam ali vigiando Jesus, já tinham deixado Jesus corrido lá nos infernos, indo atrás do chefe deles e chegado lá: Senhor, as coisas saíram do controle. O que foi? O que vocês fizeram de errado? Não, nós não fizemos nada de errado não. Quem fez foi aquele Jesus de Nazaré lá, ué. Mas o que foi? O que ele fez? Ele deu ordem aos discípulos para passar para o outro lado. Mas e o que tem? Deixa ele para onde ele quiser. Isso aí não estava escrito. Não, isso não estava escrito. Deixa ele para onde ele quiser. O que tem? O senhor não está entendendo. Do outro lado é a terra dos Gadarenos. É o nosso lugar. E se ele for para lá, nós vamos ter que sair. Satanás se encontrou desesperado, meu irmão. Do mesmo jeito que ele ficou desesperado quando ele soube que Jesus falou que ia vir para cá hoje. Ele se encontrou desesperado quando ele viu você chegando do trabalho, não olhando o cansaço, vestindo a sua roupa e vindo para a igreja glorificar a Deus. Aleluias, aleluias. E aonde Jesus se faz presença, irmão, Satanás não fica. Satanás não fica, não adianta. Não adianta. Ele pode ficar onde tem espírito de engano, mas aonde o Espírito Santo de Deus predomina, Satanás não fica não. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Santo. E a Bíblia me diz, de repente aqueles demônios, ele fala para o chefe deles, que Jesus resolve atravessar para o outro lado. Aquele chefe vira e fala: manda chamar todos os demônios da face da terra. Eu quero chamar todos, manda chamar todos os demônios. De repente aqueles demônios menores ali viram e falam assim: mas para que tudo isso? É necessário isso tudo? Vocês não estão entendendo, manda chamar todos os demônios da face da terra. Mas Senhor, tem muitos demônios espalhados. Tem uns que estão lá em Israel, tem poucos que estão lá em Nurk, tem outros que estão lá no Brasil. Manda chamar todos, eu quero aqui todos agora. Vocês não estão entendendo. Nós vamos levantar a maior tempestade que já houve todos os tempos da história. Ou nós paramos esse barco agora, ou nós não paramos eles nunca mais. Satanás é assim, irmão. Quando Jesus tenta cumprir o ministério, quando você tenta ir, Satanás se levanta com vento para tentar te parar. Satanás, ele tenta, isso é o objetivo dele, já é dele. A palavra de Deus fala que o mundo já age do maligno. Aleluia. E o interessante, irmãos, que a Bíblia diz que se levantou uma grande tempestade. E Jesus estava na proa do barco. Jesus estava onde? Repita comigo. Aleluia. E a Bíblia me diz que aquela tempestade se levantou tão forte, irmãos. Mas tão forte, que aquelas águas balançavam o barco. E balançavam o barco e as águas entravam dentro do barco. O que é isso, irmão Wesley? Ô meu filho, aqueles discípulos ali são vocês. O barco é a igreja do Senhor. E a água é o mundo ao redor. O que
que eu tiro com experiência disso aí? Porque muitas das vezes nós damos a legalidade para o inimigo entrar dentro da minha e da sua casa. É quando nós implantamos fofoca dentro da igreja, calúnia dentro da igreja, disse-me disse, fofoquinha. Cuidado, isso é água suja entrando dentro da igreja. Isso é água suja entrando dentro da igreja. Jesus estava no barco, amém. Jesus é o dono da igreja, amém. Mas se nós demos lugares, água suja entra dentro da igreja. Glória a Deus. O interessante que a Bíblia me fala que ali dentro tinha alguns discípulos que jogavam aquelas águas para fora. Independente disso tudo, o que eu entendo por isso? Que por mais que tem pessoas que trazem o pecado para dentro da igreja, onde houver homens e mulheres de Deus, evangelistas, obreiros, irmãos, com a presença de Deus, líderes com a presença de Deus, a água suja não vai prevalecer na igreja. A água não vai invadir o barco da igreja, Jesus. Não vai. O que Satanás quer, irmão, é introduzir o mundo dentro da igreja. O que Satanás quer, irmão, é que nós não sejamos mais diferentes. O que Satanás quer é roubar a minha e a sua identidade. É por isso que tem muitas gente aí, muitos crentes aí hoje se comportando como mundanos, se vestem como mundanos, falam como mundanos, ouvem música mundana. Tá valendo de tudo hoje em dia, tá valendo crente até beber. Tá valendo crente até beber. Ah, mas eu posso beber um vinho? A palavra de Deus fala para não embriagar, é só um pouquinho, é só um pouquinho. Cuidado, a palavra de Deus fala que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. É só um pouquinho, tá valendo de tudo. Hoje em dia as coisas, cada dia que passa, estão se tornando pior. Mas mediante, irmãos, aquela tempestade, os discípulos ainda jogavam aquela água para fora. Os discípulos. E a tempestade cada vez ia ficando mais forte, irmãos. Pedro não entendeu o porquê daquela tempestade. Pedro era um homem experiente. Aqueles pescadores, se tinha homens que entendiam de mar, de tempestade, ele era aqueles pescadores, irmãos. Pedro nunca viu uma tempestade como aquela. Aqueles discípulos nunca viram uma tempestade como aquela. Talvez você nunca viu uma tempestade como está na sua vida também. Sabe por que é forte, irmão? Sabe por que às vezes tem gente aqui dentro que está na tempestade e não entende? Sabe por que está forte desse jeito? É porque está no final. Quando está no final, fica mais forte. A tempestade vai se levantando. Talvez você está a poucos passos de chegar do outro lado. E Satanás está levantando a tempestade mais e mais para você desanimar. Não desanima não, irmão. Se está ficando forte é porque está no final. Cada vez vai ficando no final. Glória a Deus, aleluia. Quem crê, dá um glória a Deus em nome de Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Eu sei que tem gente, irmãos, que está sentado no banco que está falando: ah, é muito fácil esse irmão ficar falando isso aí na frente. É muito fácil ele ficar falando aí da tempestade. Ele não sabe a luta que está na minha vida. Ele não tem noção que eu estou passando. Eu sei que tem gente aí no banco que está pensando isso agora. Ele não sabe a luta, então é muito fácil ele pegar o microfone e ficar falando de luta. Ele não sabe a luta que está na minha vida. Ei, meu filho, sabe por que está forte desse jeito? Sabe por que essas noites sem dormir? Sabe por que essa tristeza no coração, esse aperto? Sabe por que às vezes você encosta lá no canto do seu trabalho e as lágrimas começam a cair? Sabe por que essas noites mal dormidas? É porque o diabo sabe, ou ele te para agora, ou ele não te para nunca mais. O diabo sabe disso. Ou ele te para agora, ou lá na frente o seu filho vai largar as drogas e vai vir para a igreja glorificar o nome do Senhor. Ou ele te para agora, ou lá na frente o seu marido vai largar a cachaça e vai vir para a igreja glorificar o nome do Deus. Ou ele te para agora, ou ele sabe que lá na frente a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida e você vai pregar o evangelho nos quatro cantos deste mundo. Ou ele te para agora, ou ele sabe que lá na frente você vai ser igual a locomotiva de Jeová. E se ele não sair da frente, tu vai passar por cima. Sai da frente, Satanás! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! Não desanima não, irmãos, é porque está no final. Você está a poucos passos de chegar do outro lado. Você está a poucos passos de chegar do outro lado. O interessante é que Satanás, irmão, ele quis atacar de madrugada. Vamos atacar de madrugada. Jesus está dormindo. Jesus está dormindo. Nós vamos pegar os discípulos despreparados. Nós pegamos e afundamos esse barco.
Jesus estava dormindo. Será por quê, irmão? Que às vezes Jesus parece que para de agir na minha e na sua vida. Vocês já passaram por esses momentos que às vezes parece que Jesus para de agir na nossa vida? Sabe por quê? O mal do ser humano é esquecer que Jesus está no controle do barco. Aqueles discípulos desesperaram ali quando viram aquela tempestade. Talvez eles esqueceram que Jesus estava ali. Talvez eles esqueceram ali. Interessante, irmão, que lendo essa palavra, eu fiquei perguntando, Deus, por que o Senhor dormiu ali? Eu fiquei, Jesus, por que Jesus... Eu sei que tem alguns versículos bíblicos que falam que Jesus, como homem, ele cansava também, mas eu estou falando desse texto. Eu perguntei, Senhor, por que o Senhor dormiu ali? Eu tentei entender. Eu li, eu reli, ficava tentando entender aquilo. E veio uma palavra no meu coração. Sabe o que veio no meu coração? Filho, sabe por que eu dormi? Porque estava sem assunto. Os discípulos não estavam precisando de mim. Os discípulos não estavam me perguntando nada. Não estavam conversando comigo. Estava sem assunto. Eu peguei e fui dormir. Aleluias. Aleluias. Muitas das vezes, irmãos, não é Jesus que vai dormir, não. Muitas das vezes somos nós que mandamos ele dormir. Muitas das vezes somos nós que mandamos ele dormir. Sabe por que está cheio de igreja aí? Sabe por que está cheio de igreja aí que o demônio está predominando? É porque está deixando Jesus dormir. Sabe por que está cheio de igreja aí que tá o divórcio está tomando conta? É porque está deixando Jesus dormir. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu filho. Não deixa Jesus dormir na sua vida. Não deixa Jesus dormir na sua vida. Aleluias. Ah, irmão Wesley, eu deixei Jesus dormir porque eu fui lavar roupa. Lava roupa com Jesus. Eu deixei Jesus dormir porque eu fui trabalhar. Leva Jesus para o trabalho com você. Ah, mas eu tive que sair para fazer uma compra. Leva Jesus junto com você. Mas não deixe ele dormir. Não deixe ele dormir. Aleluia, Deus. Aleluia. Aí depois, mediante aquele desespero, os discípulos viram. Eu achei que aqueles discípulos, pelo menos eles não foram bobos. Aí na hora que a coisa estreitou, eles chamaram Jesus. É desse jeito, na hora que a coisa aperta, primeiro que a gente lembra é Jeová. Aí na hora que as coisas apertaram, Senhor, o Senhor vai deixar nós morrer? E Jesus levanta, repreende a tempestade, repreende o mar. Depois eles ficam lá tudo de boca aberta. Que homem é esse? Que até o vento e o mar respeita. Que homem é esse? Esse homem é Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. Aleluias. Aleluias. Interessante que Jesus repreende aquela tempestade, irmão. E Jesus fala para os discípulos, cuidado. Nem toda tempestade que vem provém de mim. Há tempestades que precisam ser repreendidas, como essa que vem direta dos infernos. Irmãos, Jesus jamais repreenderia uma ação do Senhor. Jamais. Ele repreendeu aquela tempestade porque aquela tempestade vem direta dos infernos. Ele jamais fazeria isso. Então o crente ele tem que ter discernimento. Tem que ter discernimento na hora de repreender. O que tem de crente aí na prova, está na prova e cruza os braços, encosta no canto e fala, porque Deus quis assim. É permissão de Deus, se eu estou passando por isso é porque Deus quis. E não tem nada de Deus nisso. O diabo está dando gargalhada da sua cara. Você tem que ter discernimento o que é Deus e o que não é. Amém? Glória a Deus. E a Bíblia me diz que Jesus acalma a tempestade, acalma o vento, e eles seguem caminho, e eles chegam do outro lado. Repita comigo, e chegaram ao outro lado. Interessante que até os barquinhos que acompanhavam Jesus chegaram lá. Você está entendendo? Às vezes as pessoas que estão ao seu redor não são servos de Deus. Às vezes você está orando por algum membro familiar seu que não é servo de Deus, mas por causa da sua fidelidade com Deus, ele vai chegar do outro lado. Por causa do seu testemunho, por causa da sua fidelidade. Até aqueles barquinhos que estavam acompanhando Jesus chegaram do outro lado. E Jesus, quando ele chega do outro lado, irmãos, interessante que aquela tempestade ali não era o maior objetivo de Jesus, aquilo ali era apenas um impedimento para que Jesus não chegasse do outro lado, para ele não cumprir o que ele tinha de cumprir do outro lado, era apenas um impedimento.
Aí Satanás, ele não conseguiu parar Jesus ali no meio do mar. Ele pega e fala, vou esperar Jesus lá do outro lado. Vou esperar Jesus lá do outro lado. E quando Jesus chega do outro lado, ele vem no Gadareno, e a Bíblia fala que eram muitos, que eram legiões. Ele vem, antes de chegar, ele chega e se prostra. Ele adora, porque Satanás é esperto, ele é astuto. Ele sabe. Ele arma a cilada tudo, ele arma a bandeja, mas na hora que Jeová se levanta do trono, ele bate em retirada. E Satanás chega para Jesus e já chega incomodado. Pergunta o Senhor por que o Senhor foi ali incomodar ele. Interessante, irmãos, que Jesus repreende aquele demônio, expulsa aquele demônio, aquela legião que a Bíblia fala que era muitos, e permite que aqueles demônios entram nos porcos que ali estavam. E eu falei com Deus, Deus, por que o Senhor permitiu expulsar o demônio de um homem, e o Senhor permitiu que fosse destruído tantos porcos daquele, talvez destruiu aquela fazenda daquele fazendeiro, talvez era só aquilo que ele tinha. Se você parar para ler o texto, irmão, analisar no texto, se tratava de uma família. Se tratava de uma família. A Bíblia diz que aquele homem, que aquele gadareno, ele vivia em meio aos sepulcros. Ele vivia em meio ao cemitério. A família dele já tinha dado como perdido. Era uma causa que não tinha ele, podia acorrentar, fazer de tudo, que ninguém tinha mais situação para resolver para aquele rapaz. E ainda quando Jesus permite, tem crente que fala, porque Jesus fez a vontade do diabo. Que para com isso, crente. Jesus não expulsou o demônio daquela província ali, porque ainda não era a hora, era a legalidade dos céus que Jesus permitisse. Porque o mundo, a palavra de Deus já fala, o mundo já age do maligno. Porque ainda não era a hora. Então Jesus permitiu que aqueles demônios entrassem nos porcos, os porcos caíram ladeira abaixo para dentro do mar. E naquilo já se correu a notícia na cidade e vieram o pessoal. E chegou, quando eles chegaram lá, eles viram o gadareno liberto. E olharam a situação dos porcos também. E o que eles fizeram? Mandaram Jesus embora. O mal do ser humano é isso, já reparou? O ser humano, ele pode ter 9 acertos. Se ele tiver um erro, eles crucificam ele. Ele pode ter 9 acertos. Se ele tiver um erro, eles crucificam ele. Eles ficaram bravos porque Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos. Mas eles não viram o que Jesus fez na vida daquele gadareno. Eles tinham que ter visto o que Jesus fez na vida daquele gadareno. Aleluias. E eu falei, Deus, mas por que também que destruiu os porcos? Irmãos, naquele tempo quem criava porco era maldito. Naquele tempo, pela lei de Moisés, quem criava porco era maldito. Então aqueles homens que estavam criando porco estavam indo contra a lei de Moisés. Eles estavam contra a palavra de Deus. Eles estavam descompromissados com a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E interessante que eles mandaram Jesus embora. Jesus foi embora, Jesus é obediente. Jesus falou, vou embora. E quando Jesus estava indo embora, aquele gadareno foi atrás de Jesus. Senhor, mestre, me leva contigo, deixa eu ir contigo, algo em ti me atrai, me leva com o Senhor. E Jesus vira para ele e fala, não, meu filho, fica aqui, você vai ter que voltar para sua casa. Volta para sua casa e fala quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Deus falou para aquele gadareno voltar para casa. A mesma situação são muitos aqui hoje que saíram do Brasil, que saíram de Portugal, saíram da Espanha. Às vezes você vem numa intenção, às vezes até de permanecer, mas às vezes Deus quer que você volta para a sua família ver o que Deus fez na sua vida. Às vezes você vai ter que voltar e eles vão ter que ver, vão ter que abrir a boca como aqueles discípulos. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito que é você que sabe como aquele gadareno aconteceu com ele. Aquele gadareno, quando ele foi liberto, ele voltando, quem sabe as pessoas, peraí, eu te conheço. Você não era aquele que ficava ali no cemitério ali, comendo defunto? Todo endemoniado, batendo em todo mundo. Você não era aquele que disseste bem, meu filho, eu era, mas o sangue de Jesus me purificou. O sangue de Jesus me purificou. Da mesma maneira vai ser você, quando a sua família te vê. Mas peraí, você saiu do Brasil, você era um cachaceiro? Eu era, mas hoje eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Aleluias, aleluias. Muitos vão ter que ver o que Deus vai fazer na sua vida, o que Deus fez na sua vida. O mundo não vai precisar anunciar, eles vão ter que ver, irmãos. Eles vão ter que ver. Peraí, mas você não era aquele desempregado? Você não estava desempregado? Eu estava.
Hoje estou muito bem empregado e tiro o olho gordo do meu emprego, que a porta que Deus abre ninguém fecha. Aleluia. Peraí, você não está me convidando para o seu casamento? Você não tinha divorciado? Você já esqueceu o seu marido? Esqueci não, meu filho. Eu amo tanto ele que eu vou casar com ele de novo. Aleluia. É desse jeito para dar um tapa na cara do diabo. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz, irmão, que Jesus manda aquele gadareno voltar. Interessante, irmãos. Quem sabe, aquele gadareno, quando ele está voltando para sua casa, quem sabe aquela família de longe já não vê aquele rapaz, e todo mundo se desespera e fala, corre, todo mundo vai para dentro de casa, o gadareno está vindo. O gadareno está vindo, meu Deus, vai quebrar tudo dentro de casa. Porque a Bíblia fala que ele já não tinha mais situação para ele, já tinha dado a situação como perdido para aquele gadareno. E quem sabe aquele gadareno voltando, aquela família se desespera, corre para dentro de casa. A mãe pega, corre todo mundo para dentro de casa, vão para dentro de casa, entra dentro de casa, pega a televisão, esconde a televisão, tranca a geladeira, óbvio, trazendo para os dias de hoje, né, irmão? Porque naquela época não existia isso. Corre, esconde a televisão, tranca a geladeira, esconde os meninos dentro do quarto, porque o gadareno está vindo. O gadareno está vindo e vai vir para quebrar tudo. Ele é endemoniado e já quebrou tudo dentro de casa. Tranca a porta, tranca todo mundo. E quem sabe aquelas pessoas ali dentro trancado, morrendo de medo, porque sabia tudo que aquele rapaz já tinha feito, pelos maus que ele tinha feito, ele não, os demônios, legiões que estavam nele. E quando eles entram ali dentro trancado, quem sabe, de repente, quando eles estão lá dentro, eles abrem um pouco da janela e olham, pera aí, mas aquele que está vindo ali não é ele, não? Pera aí, o homem que está vindo ali está vindo de cabeça erguida, e o homem está vindo marchando. Aleluia, o homem está vindo marchando. Tranca dentro de casa, esse demônio aí é o demônio do espírito de engano. Não é ele não, pelo amor, tranca todo mundo dentro de casa. Tranca todo mundo dentro de casa. E quem sabe aqueles irmãos tudo ali trancado dentro de casa, esperando aquele gadareno chegar e meter o pé na porta, que era isso que ele sabia fazer. E de repente quando aquele gadareno chega, ele chega na porta da casa e ele bate na porta, irmãos. Jesus ensinou ele até a bater. Jesus ensinou ele até a bater. Aleluias. E de repente aquele pessoal, quem sabe, desesperado ali dentro. Meu Deus, agora o homem veio pior do que tudo. Chegou até batendo na porta. Agora esse homem vai entrar aqui dentro e vai quebrar com tudo. Vai lá, abre a porta lá. Não, eu não vou não, já não tenho um dente na boca mais. O homem já quebrou os móveis tudo. Eu não vou lá não, vai lá você que é a mãe dele. Abre a porta lá, vai lá, você abre a porta lá. E quem sabe aquela mãe não vai lá abrir aquela porta, morrendo de medo. Quando de repente aquela mulher abre a porta, aquele jovem cai de joelho e fala, mãe, eu te amo, me perdoa porque o sangue de Jesus me purificou. O sangue de Jesus me purificou. Jesus atravessou do outro lado, mãe. Jesus veio para me libertar e libertar a nossa família. Aleluia. Quem crê que Jesus atravessa, irmão? Quem crê que Jesus atravessa o mar para te dar vitória, irmão? Aleluias, Deus. Aleluias. Muitos vão ter que ver o que Deus vai fazer na sua vida. E mediante, eu sei que a tempestade não está fácil, irmãos. Mas isso é somente o diabo levantando, irmão, para tentar te parar. Para tentar frustrar os planos de Deus na sua vida. O diabo, ele já descobriu o que Deus tem na sua vida. O diabo já descobriu que Jesus está atravessando para vir ao seu encontro. O diabo já descobriu. Então ele vai levantar a tempestade. Mas e mediante a tempestade, Jesus vai chegar ao outro lado para vir de encontro com você. Jesus vai atravessar para vir de encontro com você. E lá na frente, você vai cantar o hino da vitória. Aleluias. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oi, irmãos, é a hora mais sublime do culto. Aquela hora que Deus vai tocar no seu coração para você abençoar a obra de Deus. Aquela hora, irmãos, que você vai ser fiel a Deus, trazendo o seu dízimo para a casa para o santuário do Senhor. Eu vou ler três passagens bíblicas aqui para você. Sou dizimista, porque não quero ser amaldiçoado. Malaquias 3, capítulo 9. Sou dizimista porque Deus é dono de tudo. Salmo 24, capítulo 1. Sou dizimista porque eu mesmo vou gozá-lo na casa de Deus. Deuteronômio 14, 22, 23. Irmão, seja fiel a Deus.
O nosso segredo é a nossa fidelidade. Quando nós somos fiel, irmão, é o quanto basta. Se você for fiel, viu a fidelidade de Deus? Ninguém enxergava aquele gadareno mais, nem sua própria família. Por quê? Deram a causa por perdida. Não tem jeito mais, demônio já tomou conta. Vamos fechar a porta para nós ficar livre dele. Mas Jesus lembrou do gadareno. Jesus passou para o outro lado porque tinha uma alma esperando. Deus é um Deus que vê tudo, irmão. Deus enxerga tudo, Deus sabe de tudo. Então vamos usar de fidelidade para com Deus. Por quê? Para que Ele possa nos enxergar. Onde tem um homem fiel, irmão, pode ter multidão de 1 milhão de pessoas. Se no meio daquele 1 milhão tiver um homem fiel, Jesus, a presença de Jesus está ali. Se tiver uma mulher com fidelidade no meio daquele 1 milhão, a presença de Jesus está ali. Vamos ser fiel a Deus, irmãos. Seja fiel no pouco, para que no muito Deus possa te colocar. Pega a parte que é de Deus e vem entregar em nome de Jesus. Amém? Amém, meu Deus. Glória a Deus. Convida a igreja novamente com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele não recebe ordens e nem é mandado. Ele mesmo é quem manda e faz como ele quer. É juiz que julga todos sem ser subornado. Nunca se sentiu cansado, assim só ele é. Deus não tem substituto, nem tem fiador. Não deve pra ninguém, não acha cobrador. É absoluto e não é em nada. A sala do universo inteiro é o escritório deles. Não existe fila pra falar com ele. Atende todo mundo sem hora marcada. Esse é meu Deus, que conhece a humanidade por dentro e por fora. Esse é meu Deus, o sol perde a claridade perto de sua glória. Esse é meu Deus, não se vende, não se rende, é superior. No futuro da ciência ele já domina, e na medicina ele é professor. Não faz aniversário, porque não existe data do seu nascimento. Ele é o mestre que ensina o conhecimento, e a sabedoria é aluna dele. Não usa calendário, não precisa secretário pra agitar seus planos. Não depende de conselho de seres humanos. Toda honra, toda glória seja dada a ele, pra ele, por ele, com ele, só dele, aqui ou em qualquer lugar. Quem manda em tudo dele. Santo Deus, manda tudo é o Senhor Jesus. Esse é meu Deus, que conhece a humanidade por dentro e por fora. Esse é meu Deus, o sol perde a claridade perto de sua glória. Esse é meu Deus, não se vende, não se rende, é superior. No futuro da ciência ele já domina, e na medicina ele é professor. Não faz aniversário, porque não existe data do seu nascimento. Ele é o mestre que ensina o conhecimento, e a sabedoria é aluna dele. Não usa calendário, não precisa secretário pra agitar seus planos. Não depende de conselho de seres humanos. Toda honra, toda glória seja dada a ele, pra ele, por ele, com ele, só dele, aqui ou em qualquer lugar. Quem manda em tudo é ele, pra ele, por ele, com ele, só dele, aqui ou em qualquer lugar. Quem manda em tudo é ele.
abençoar, irmãos. Meu Deus, está aqui, meu Pai, o dízimo, as ofertas da tua casa. Abençoa e multiplica, Deus. 100 vezes mais no bolso daquele que ofertou, que dizimou, quanto aquele que não tem para dar, Senhor. Dá, Jesus, para que ele tenha para dar em nome de Jesus. Irmãos, eu vou dar os avisos finais, porque amanhã o dia vai ser pesado, irmão, porque vai ter o relógio, vai ter vigília. Então preste atenção. Relógio vai começar 10 horas da manhã e nós vamos estar em oração o dia todo. Você pode orar do jeito que você sentir, você não é obrigado a ficar aqui o dia todo, porque de repente você não aguenta, você não precisa, principalmente irmã que está grávida, né? Não deve jejuar, é perigoso. Então, irmão, nós estamos aqui o dia todo com o relógio e à noite nós vamos ter um vigilhão de fogo aqui. Quem vai estar pregando é o pastor Christian. Vai estar pregando aqui na nossa vigília. Convide alguém que está parado, que está desanimado, que está passando por algum tipo de luta. Convide para que possa estar conosco aqui. Traz uma alma para Jesus. Convide alguém, traz uma alma para Jesus. E domingo, 6 horas, escola bíblica dominical, 7h30, culto da unção. Segunda-feira, nossa campanha Salvação das Famílias e a campanha das causas perdidas. Deus está bradando, viu? Na campanha das causas perdidas, nós tivemos 2 grandes milagres extraordinários. Não é só porque Deus fez 2 milagres, não. Deus fez muitos milagres. Eu estou falando que é milagre que eu considerei assim muito grande. Porque o pezinho da criança nasceu torto, Jesus já colocou no lugar. A irmã, que o filho tinha que desocupar o país embora, já está com o green card na mão. É assim que Deus está fazendo. Milagres extraordinários. O caroço do que estava assim do lado, na testinha da filhinha da irmã Maria, Deus já curou para a glória de Deus. Então, irmãos, é muitas coisas que o Senhor tem feito que nós temos motivo de sobra para agradecê-lo. Terça-feira, oração. Quarta-feira, oração. O culto da libertação. Quinta-feira, oração. Sexta-feira, o último elo da nossa campanha. Hoje é o sexto. Sexta-feira, semana que vem, é o último. É o 7º elo. Nós vamos estar, encerrando a campanha das 7 cartas para Deus. E nós vamos estar entrando com uma nova campanha. E você esteja presente. E sábado que vem, a mesma coisa, relógio, e Deus proverá o resto, amém? Deus abençoa cada um que entrou aqui. Tem visitante, Manzesa? Manzesa vai estar apresentando os visitantes. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu quero apresentar o irmão Alfi. Levanta a mão para a igreja conhecer você. O que é que a igreja vai dizer ao nosso visitante? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Oi, irmãos, tem alguém aqui para aceitar Jesus nessa noite? Tem alguém que parou na caminhada e de repente quer voltar para o Senhor? Se tiver, não precisa ter vergonha não, irmãos. As coisas de Deus nós não precisamos ter vergonha não. As coisas de Deus nós temos que ter orgulho, porque de nós estar servindo o Senhor é orgulho para nós. Então, se você quiser, não fica com vergonha. Pode vir aqui na frente, pastor, eu quero voltar para Jesus. Não precisa ter vergonha, amém? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Ô irmãos, relógio de oração 10 horas da manhã, tá bom? Vou estar passando para o pastor Ezequiel da bênção apostólica. Pastor. Glória a Jesus. Milagre não explica, né, irmãos? Deus faz milagre do jeito que Ele quer fazer. Vamos ser aqui nossas mãos para cá, vou dar a bênção apostólica. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Vamos ser embora, você pode tomar seu café, seu chá, alguma coisa que você quiser em nome de Jesus. E Deus proverá por você. Aí você pode pensar, mas como Deus vai prover para mim? Por acaso você encontra algum lugar que pode prover para você se não for Deus? Até as coisas que estão escondidas embaixo da terra vai parar nas nossas mãos. Porque Ele é grande, aleluia. Ergue a sua mão para cá. Que assim seja, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo e a grande consolação do Espírito Santo esteja toda a igreja. Então, amém. Palmas para Jesus. Glória a Jesus.